Fala, catalisador. Vamos continuar nossa série de vídeos agora, vendo sobre a curva de aquecimento e a curva de resfriamento. Vamos ver aqui que todo material que tiver propriedades constantes, desde que tiver, por exemplo, uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição, eu vou chamar esse material de substância. Então, nós vamos ver que o gráfico vai ter o V de Vitória, melhor dizendo, vai ter dois patamares. Então, V de Vitória. O primeiro patamar é essa região em que a temperatura vai ficar fixa na temperatura de fusão, na passagem de sólido para líquido. Então, o que é o patamar? É o intervalo de tempo em que a temperatura ficou fixa, quase não variou. Então, no gráfico vai ser uma linha reta na horizontal. Então, toda substância vai ter dois patamares, duas linhas retas na horizontal. Um na temperatura de fusão e o outro na temperatura de ebulição, se expor à curva de aquecimento. Nós vamos perceber que durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante para as substâncias. Vamos ver aqui que as substâncias, então, são materiais que possuem propriedades e valores constantes, ou seja, que quase não variam de uma amostra para outra, desde que sejam medidas nas mesmas condições de pressão e temperatura, ou inverso, temperatura e pressão. Nós vamos ver, por exemplo, que no gráfico da água, nós vamos ver que a 0 graus Celsius nós vamos ter a temperatura de difusão, e a 100 graus Celsius nós vamos ter a temperatura de ebulição, desde que esteja numa pressão de uma atmosfera. Então, nós vamos dizer que a água é uma substância, porque a sua temperatura e suas propriedades quase não variam, eles são constantes. É isso que diferencia uma substância de uma mistura. E no gráfico de resfriamento também vamos ter um V de Vitória, dois patamares. Ou nós podemos dizer assim, uma escadinha, né? E que nessa escadinha vai começar com o estado gasoso até chegar no estado sólido. Então, nós vamos ter dois patamares também, na condensação, que é a passagem de vapor para líquido, e na solidificação, a passagem de líquido para sólido. Então, dois patamares. Gráfico de substância, V de Vitória, dois patamares. E escadinha, duas linhas na horizontal, 2 degraus certinho. Os outros são irregulares. Grava bem. Toda substância é composta basicamente de um elemento, de um ou mais elementos químicos. O que é o elemento químico? É o conjunto de átomos de mesmo número atômico. Como assim? Átomos são uma das menores partículas que compõem a matéria. Então, nós vamos dizer que no átomo, no núcleo, possui cargas positivas e partes sem carga. E nós vamos dizer que essa carga positiva é chamada de próton, ou também chamado de número atômico. Então, todo elemento é identificado pelo seu número atômico, a quantidade de prótons que ele possui. Lá na sua tabela periódica, você observa que todo elemento vai ter um nome, vai ter uma massa atômica, vai ter o símbolo e vai ter o número atômico. Algumas vão representar de forma diferente aqui, ou em cima, ou embaixo, do lado, não faz. Mas o importante é que todo elemento vai ser classificado de acordo com o seu número atômico. Imagina que você tem um time de futebol. Quando você vai assistir um time de futebol, já sei. E aí você assiste os dois times. Como é que você identifica o time? Geralmente é o uniforme. Então, o que identifica o elemento, qual é o uniforme do elemento, é o número atômico, a quantidade de carga positiva ou de prótons que ele possui em seus átomos. Então, elemento químico, conjunto de átomos de mesmo número atômico. Tudo isso só para dizer o seguinte, toda substância possui elemento químico, seja um ou seja mais de um. Portanto, a partir disso, nós podemos classificar as substâncias em simples ou compostas. Simples quando ela tiver apenas um elemento, ou seja, tiver o mesmo tipo de elemento. Ou seja, átomos do mesmo tipo de elemento. Como, por exemplo, gás oxigênio. Ah, Fernanda, mas aqui tem duas letras, então são dois elementos? Não. São átomos do mesmo elemento. Ok, tá vendo que aqui é letra O e aqui também? Então, só é um elemento só. Por mais que tenham duas letras, nós estamos vendo que tem dois átomos de um mesmo elemento. Então, qual é o símbolo do gás oxigênio? É O2. E esse 2 está me dizendo que eu tenho dois elementos também, Fernanda? Não, está me dizendo que eu tenho dois átomos deste elemento. Então, cuidado. Quando você for diferenciar substância simples, substância composta, esqueça o número. Olhe para as letras. Okay? Então, O2. Eu só tem o elemento oxigênio. Então, substância simples. N2. Só tem o elemento nitrogênio. Então, substância simples. E assim vai indo. Ozônio, O3, só tem o elemento oxigênio. Então, substância simples. Alotropia. Alotropia é exatamente essa capacidade de os átomos de um mesmo elemento formar substâncias simples
completamente diferentes, que são os alótropos. Um grande exemplo de alotropia é o caso do ozônio, né? Que é o oxigênio, que pode se transformar no gás ozônio. E quando isso acontece em locais inadequados ou em grandes concentrações, infelizmente, vai prejudicar o meio ambiente. Outro exemplo clássico é do carbono, grafite, carbono, diamante. O carbono tem essa propriedade de formar substâncias simples diferentes a partir de um mesmo elemento químico, nesse caso seria o carbono. Substâncias compostas, como o próprio nome já diz, vão ser substâncias que possuem átomos de elementos químicos diferentes, como é o caso da água, H2O. Nós temos o elemento hidrogênio e temos o elemento oxigênio. Então, nós vamos dizer, neste caso, que é uma substância composta, tem mais de um tipo de elemento, substância composta. Gás metano, CH4, tem o C de carbono, tem o H de hidrogênio. Então, nós temos mais de um tipo de elemento, substância composta. CO2, dióxido de carbono. Nós vamos ver aí que tem o elemento carbono e tem o elemento oxigênio. Então, é uma substância composta. Ácido clorídrico que tem no nosso estômago, HCl. Hidrogênio e cloro. Nós vamos ver que tem mais de um tipo de elemento. Então, é uma substância composta. Então, o resuminho aí de substâncias lá do Brasil Escola diz o seguinte, que todas as substâncias têm temperatura de fusão e ebulição constantes e pode ser classificado como simples ou composto. Simples se tiver apenas um tipo de elemento, composto se tiver mais de um tipo de elemento. Por de aquecimento, sempre V de vitória. 2 patamares, ou a escadinha, ok? Nós vamos ver aí que vai ser um patamar na temperatura de fusão e um patamar na temperatura de ebulição. Se for o resfriamento, também vai ter 2 patamares, porque é uma substância. Daqui a pouco nós vamos ver em outro vídeo sobre a diferença entre vapor e gás e outras características. Catalise.